Sabe quando você está trabalhando quieta, fazendo o que precisa ser feito, e de repente alguém aparece como se estivesse trazendo o futuro dentro de uma apresentação de slides? Pois é, foi exatamente assim que começou. Eu estava no meio de uma planilha de auditoria, revisando datas, registros e um monte de detalhes que ninguém nota, até o dia em que dá problema. Foi quando a chamada de vídeo abriu e apareceu ele, Matt, jovem, confiante demais, sorriso treinado e aquela energia de eu vim salvar vocês de vocês mesmos. O diretor financeiro apresentou o Matt com um título bonito, desses que parecem elogio, mas na prática significam outra coisa: responsável por eficiência. Eu já vi esse filme. Eficiência nesse contexto costuma ser sinônimo de cortar pessoas, apertar processos e chamar isso de modernização. Ele falou com o time inteiro como se estivesse conduzindo um show. Estou aqui para simplificar operações e eliminar redundâncias. E então olhou diretamente para mim. Não foi um olhar agressivo. Foi pior. Foi aquele olhar de quem mede utilidade, como quem decide quais coisas antigas vão para o depósito. Eu sou Dana Miller, tenho 42 anos. Não sou antiga, só não tenho o hábito de falar alto quando o trabalho exige precisão. Eu não respondi, nem precisava. Só fiz uma coisa: salvei uma cópia organizada de tudo que tinha o meu nome, minhas datas, minhas autorizações e meu histórico. Não por drama, por prudência. E aqui vai um conselho para qualquer pessoa que trabalha em área sensível, seja compliance, logística, finanças, jurídico ou qualquer coisa que tenha regra. Não espere o problema aparecer para organizar seus registros. Organize quando está tudo calmo, porque quando a pressão chega, a memória falha, mas o registro fica. Na hora do almoço, eu ouvi o Matt no refeitório, brincando com dois analistas novos. Vamos parar de sustentar a infraestrutura do passado. Eu quase ri, não por achar engraçado, mas por reconhecer o padrão. Para gente como ele, passado é qualquer coisa que não tenha buzzword no nome. Se você não faz o trabalho parecer um aplicativo, ele assume que você é dispensável. No fim da tarde, veio a primeira reunião em pé. Aquelas reuniões de espaço aberto em que todo mundo finge estar alinhado, mas por dentro está só tentando entender se o chão vai abrir. O Matt abriu um slide com termos polidos, frases que parecem inteligentes e não dizem nada. As pessoas novas balançavam a cabeça como se estivessem diante de uma grande revelação, e então ele soltou, com a voz calma: alguns papéis, especialmente os que carregam responsabilidades mais antigas, serão reavaliados para se alinhar com nossa estratégia enxuta. E olhou para mim, de novo. Dana, agradecemos suas contribuições históricas. Históricas. Como se eu fosse uma peça de museu. Eu sorri, um sorriso pequeno, educado, não para concordar, para marcar que eu tinha entendido o jogo. Naquela noite, eu fiquei um pouco mais no escritório. Não por obrigação, por escolha. Eu fui até os portais de certificação, conferi minhas credenciais ativas, o vínculo das licenças pagas pela empresa, as datas, os códigos. Tudo certo, tudo no meu nome, tudo com rastreio. E então eu imprimi uma página do meu contrato, uma cláusula específica, daquelas que ninguém lê e que por isso mesmo mudam o destino de uma sala inteira. Dizia em termos simples algo assim: se eu fosse desligada de forma involuntária, as responsabilidades de licenciamento pagas pela empresa seriam anuladas e os registros vinculados à minha autoridade seriam formalmente removidos em 48 horas. É importante entender isso. Quando a lei e os órgãos reguladores entram na história, não existe a gente resolve depois. Existem prazos, nomes, autorizações e consequências automáticas. Na manhã seguinte, eu percebi o jeito como o Matt me observava. Não era curiosidade, era cálculo. E eu pensei,
Tem gente que confunde uma trava de segurança com enfeite e só entende quando tenta abrir a porta errada. Nos dias seguintes, ele começou com pequenas coisas. Um cartaz na impressora com uma frase motivacional, bonitinho, infantil, como se compliance fosse mentalidade e não responsabilidade. Depois veio a grande novidade: todo mundo teria que reaplicar para o próprio cargo. Eles venderam isso como algo positivo, como evolução. Mas quando você trabalha tempo suficiente, você aprende a traduzir. Reaplicar para o próprio cargo é o jeito educado de dizer: eu quero poder te substituir sem parecer injusto. Os funcionários mais novos saíam das salas sorrindo, dizendo que o Matt trouxe ar fresco. Eu só pensava: ar fresco também pode entrar por rachadura. Quando chegou a minha vez, eu não levei currículo. Levei calma. O Matt mal levantou os olhos. Dana, você está aqui há bastante tempo. 10 anos, eu respondi. Ele começou a falar de conhecimento institucional, de valorização, de nova estrutura. E então mostrou um organograma, um quadradinho com meu nome, riscado. E ao lado, uma nota, a ser redistribuído. Eu não discuti, não levantei a voz, só observei. Na volta para minha mesa, eu abri o banco de dados que eu mesma tinha montado anos atrás. Um arquivo vivo, atualizado, com cada licença, cada vencimento, cada órgão responsável, cada pessoa com autoridade de assinatura. 43 itens, 43 pontos que, juntos, mantinham a empresa em condição regular. E quase tudo estava vinculado a mim. Eu exportei uma cópia, criptografei, renomeei com um título comum e guardei em um local privado. Não para atacar ninguém, para me proteger de acusações e confusões. Mais tarde, o Matt decidiu redistribuir uma tarefa sensível para uma estagiária do marketing. Uma pessoa bem intencionada, mas totalmente fora do assunto. Ela me perguntou com sinceridade se uma sigla regulatória tinha a ver com cartazes internos. Eu respirei fundo e pensei: isso não é maldade, é ignorância com poder. E ignorância com poder costuma ser perigosa. No mesmo dia eu perguntei, de forma educada, se eu ainda tinha acesso administrativo ao painel de licenças. Ele piscou, como se eu tivesse falado outra língua. Ah, acho que isso foi redirecionado para a Chloe. Você não vai precisar mais, certo? Chloe era nova. Boa vontade não faltava, mas ela ainda estava aprendendo o básico. Eu não discuti. Só fui até um terminal alternativo e removi acessos indevidos de um painel paralelo que ninguém sabia que existia. Um painel de segurança criado exatamente para o cenário em que alguém tenta mexer em algo que não entende. Se eu fosse ser empurrada para fora do navio, eu não deixaria o mapa em mãos erradas. Com o passar dos dias, eu fui sendo apagada de sistemas que eu mesma tinha te ajudado a se construir. Um aviso de erro aqui, um bloqueio ali, um pop-up dizendo para falar com o administrador do sistema. E eu pensava, eu fui esse administrador por anos, só que agora era conveniente fingir que eu nunca fui. Quando tentei falar com o RH, me disseram algo que, na prática, travava qualquer ajuda. Agora as solicitações devem passar pelo seu gestor direto, ou seja, pelo MET. Ele não estava apenas cortando funções, estava criando um funil onde toda a realidade precisava passar pela interpretação dele. Foi quando eu entendi que precisava preparar um plano B. Silencioso, legal, limpo. Eu marquei um horário rápido em um cartório discreto. Nada dramático, apenas a possibilidade, formalizada e pronta, de renunciar por uma autoridade de licenciamento se algo acontecesse. Eu não assinei naquele momento. Eu só deixei o caminho pronto, como quem coloca um cinto de segurança antes de dirigir. Na volta, eu passei pelo Matt no corredor. Ele sorriu aquele sorriso de manual. Espero que você esteja mais alinhada essa semana. Eu respondi com tranquilidade. Só estou fechando algumas pontas soltas. Ele sorriu como se fosse vitória.
Mas ele não sabia. Cada ponta solta que eu amarrava tinha um gatilho, e eu era a única pessoa que conhecia a sequência correta. E então chegou a segunda-feira. Sempre é na segunda-feira, não é? Aquela energia de escritório em que o café parece mais amargo, as luzes parecem mais frias e o ar tem um cansaço antecipado. O Matt fez uma reunião de alinhamento na área aberta. Falou de tradição e estagnação, como se fossem a mesma coisa, e parou atrás da minha cadeira. Eu não virei. Ele falou, alto o bastante para todo mundo ouvir. Alguns papéis não se alinham mais ao nosso ritmo, e com efeito imediato, a posição da Dana Miller será encerrada. Sem conversa, sem aviso, sem reunião privada, só um anúncio. Duas pessoas do RH apareceram com uma pasta. Entregaram documentos para assinatura. O texto era frio, padrão. Eu li, assinei. E antes de sair, pedi uma cópia impressa. Eles hesitaram, disseram que era tudo digital. Eu repeti sem elevar a voz. Impressa, por favor. 4 minutos depois, eu saí com um papel na mão e uma certeza no peito. Naquele instante, uma cláusula silenciosa tinha sido acionada. Não era vingança, era consequência. Naquela noite, eu recebi um aviso no meu telefone, uma confirmação formal. A autoridade sobre determinados registros tinha sido oficialmente encerrada e as entidades dependentes ficariam marcadas como pendentes em 24 horas caso não houvesse substituição certificada. Eu não encaminhei para ninguém, não tirei print, não fiz show. Eu só fiz uma coisa simples. Deitei, respirei e dormi com uma calma que eu não sentia há muito tempo. Porque tem uma verdade que pouca gente entende até sentir na pele. Quando você tenta otimizar sem respeitar o que mantém a estrutura de pé, você não moderniza. Você desmonta. E quando o sistema percebe que o pilar saiu, ele não grita, ele apenas para. Na quarta-feira de manhã, eu imaginei que eles ainda estariam na fase de negação. Sabe aquela fase em que alguém pensa, deve ser só um detalhe, a gente corrige rapidinho. Só que não era um detalhe, era a engrenagem principal. O primeiro aviso veio de um fornecedor grande, um e-mail curto, educado e gelado. Não podemos liberar o envio. A entidade recebedora consta como inativa no registro. Favor indicar o responsável certificado. Responsável certificado. A palavra certificado pesa quando o relógio está correndo. Em menos de uma hora, as falhas começaram a se multiplicar. Sistemas que sincronizavam com portais externos retornavam códigos de rejeição. Painéis internos, antes verdes e silenciosos, começaram a acender alertas vermelhos como se a empresa tivesse de repente descoberto que respirava por um único tubo. E o Matt? O Matt entrou no setor de operações com um copo de café na mão, aquele ar de eu resolvo, e soltou a frase que sempre denuncia quem não entende o terreno. É só atualizar o contato. Uma analista de compliance, novinha e assustada, tentou explicar com cuidado. Atualização de contato exige reautorização. Dana era a única oficial registrada com autoridade para revalidar essas licenças. O Matt piscou, irritado, como se a realidade estivesse ofendendo o ego dele. Então faz mesmo assim. Ela respirou e respondeu do jeito mais simples possível. Não tem mesmo assim. Sem autoridade registrada, o registro fica pendente e o processo de re-registro leva semanas. A sala ficou muda. Não aquele silêncio constrangedor, um silêncio pesado de quem percebe que o chão não é chão, é vidro. Foi aí que o Matt fez a pergunta mais absurda e mais previsível. Por que ninguém me avisou disso antes? A analista olhou para ele, sem deboche, só com cansaço. Dana avisava, o tempo todo. Enquanto isso, eu estava em casa, de moletom, comendo cereal barato e lendo, quieta, uma cadeia de e-mails internos que alguém me encaminhou. Não por fofoca, por humanidade, porque ainda existiam pessoas decentes lá dentro.
e elas sabiam que o que estava acontecendo não era só reestruturação, era um colapso anunciado. Em um dos prints, alguém compartilhou uma mensagem do Matt para o jurídico. Alguém sabe como faz override no lance da licença no painel? Ele chamou o painel de lance. Aquele painel tinha sido meu projeto por 5 anos. Eu tinha desenhado justamente para não existir override sem credencial. Não por teimosia, por segurança, por rastreio, por auditoria. E eu soube, ali, que ele tentou forçar a entrada. E que o próprio sistema fez o que ele foi programado para fazer: bloqueou e registrou. Na quinta-feira, a situação já não era um probleminha técnico, era operacional. Os gestores começaram a receber perguntas de clientes. Alguns contratos dependiam literalmente de status regular. Quando isso muda, o cliente não espera boa vontade, ele espera solução ou vai embora. Na sexta-feira veio o golpe que ninguém gosta de receber quando está despreparado: uma inspeção. Não foi perseguição, nem azar. Foi o tipo de evento que sempre existe dentro de uma janela. Uma janela que eu monitorava todos os anos, com cronograma, checklist e plano de contingência. Os inspetores chegaram com postura firme, clipboards e aquela calma de quem já viu empresas tentarem inventar desculpas. Eles perguntaram a mesma coisa que o fornecedor perguntou: quem é o responsável certificado? E por alguns segundos ninguém respondeu. Porque ninguém era. Quando uma organização depende de uma assinatura formal, de uma autoridade registrada, não é como trocar senha de e-mail. É um procedimento. A equipe correu, o Matt correu, ligaram para a helpdesk, tentaram resetar acesso, tentaram reaproveitar cadastro. E aí veio a frase que encerra qualquer improviso: a autoridade foi formalmente encerrada. Para voltar, exige recertificação. Prazo médio: 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. Para um sistema que precisava disso naquele dia. Eu recebi uma ligação de uma colega antiga, a Liz, do time de documentação. Ela sempre foi correta e eu sabia que aquele telefonema vinha de um lugar de desespero. Dana, foi você? Você fez isso? Eu mexi meu café, olhei a janela e respondi sem raiva. Não, Liz, eu só assinei o que me mandaram assinar. O resto foi o sistema fazendo o que sempre fez. Ela ficou em silêncio, como se finalmente tivesse entendido. E é aqui que eu preciso dizer algo importante, sem romantizar. Eu não acordei um dia e decidi dar uma lição. Eu só parei de segurar uma estrutura que as pessoas tratavam como invisível. Tem gente que acha que compliance é frescura, que processo é burocracia, que cautela é lentidão, até o dia em que a cautela some. Na segunda-feira seguinte, o cheiro no escritório era de pânico disfarçado. E aí entrou o CEO, Gregory Winslow, bronzeado, caro, sorrindo como se estivesse voltando de férias e esperando receber aplausos. Só que ninguém riu das piadas dele. Quando ele chegou na sala de operações e viu o quadro geral, deu para perceber que ele entendeu em segundos o que o Matt demorou semanas para entender. Operação travada, fornecedores parados. Inspeção comprometida, clientes irritados, receita em queda. Ele olhou para os líderes e perguntou: quem está lidando com isso? E, como se alguém tivesse acendido uma luz sobre o óbvio, todos os olhares foram para o Matt. O CEO puxou a papelada do desligamento na tela. Leu em silêncio. Leu de novo. E então falou, sem levantar a voz, o que doeu mais do que grito. Vocês desligaram a pessoa que tinha a autoridade registrada. O Matt tentou justificar. As responsabilidades pareciam redundantes. O CEO soltou uma risada curta, incrédula, como quem escuta algo que não deveria existir em uma empresa daquele tamanho. Redundante, o nome dela está em toda a cadeia regulatória, em todo documento ativo, em todo o caminho de renovação.
Ele abriu uma pasta com relatórios urgentes do jurídico. Jogou as folhas na mesa. Aqui estão os principais fornecedores suspensos. E aqui estão os clientes que já estão perguntando se vamos manter conformidade. E aqui está o nome dela em todos. O CEO, então, olhou para o Matt como se estivesse olhando para alguém que confundiu o freio com o acelerador. E você deixou isso acontecer. Naquela hora, o Matt não era mais o consertador de eficiência. Era o erro. Eles tentaram me ligar, tentaram por e-mail, tentaram por recado indireto. Até que o CEO pediu para o jurídico preparar uma proposta formal. Uma proposta bonita, com palavras cuidadosamente escolhidas. Consultoria imediata, contrato de 6 meses, bônus generosos. E, claro, uma condição enorme: silêncio total. Nada de falar com reguladores, nada de comentar publicamente, nada de expor. O texto tinha tudo, menos o que deveria ter primeiro: um pedido de desculpas e um reconhecimento claro do que fizeram. Eu li 2 vezes, não por indecisão, por hábito. E então respondi com calma: eu agradeço a proposta, de verdade, mas eu não volto para lugares que tentam me reduzir a um item descartável e depois me chamam de crítica quando o prédio começa a inclinar. Conforme solicitado, segue anexada a cláusula que ativa a cessação de autoridade e a confirmação do registro nacional. Desejo clareza e responsabilidade. Sem ameaça, sem provocação, sem show, só fatos. O CEO leu e entendeu. Não respondeu, porque não havia argumento. 3 semanas depois, eu atualizei meu LinkedIn. Não com frases motivacionais, não com indiretas, só uma linha: novo cargo, nova empresa, diretora de conformidade em uma concorrente, a Stratex Biocore. E no mesmo dia, a Stratex anunciou 2 contratos grandes que antes eram joias da minha empresa antiga. Contratos que mudaram de casa, porque confiança regulatória não se compra com slide bonito. Quando uma empresa perde credibilidade, ela não perde apenas dinheiro, ela perde tempo. E tempo nessa área custa caro. Do outro lado, o painel antigo continuou vermelho. Recursos travaram, prazos correram, multas chegaram, fornecedores desistiram, clientes reduziram escopo, e o projeto de modernização virou um curso intensivo sobre realidade. E o MET? O MET foi reduzido a um título pequeno, sem acesso, sem autoridade. Depois foi desligado de forma discreta, do jeito que as empresas fazem quando querem apagar um erro sem admitir publicamente. Eu não comemorei, eu só observei, porque eu aprendi uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa que trabalha, especialmente para quem é tranquilo, silencioso, responsável. Silêncio não é fraqueza. Silêncio, sem limite, vira permissão. Se você trabalha direito, documenta, cumpre regras e faz o que sustenta a casa, não se diminua para caber no ego de alguém que chegou ontem com um vocabulário bonito e zero noção do que segura o teto. E também vale outro conselho para quem lidera. Antes de chamar alguém de legado, descubra se esse legado é, na verdade, o alicerce. Porque há pessoas que parecem discretas, até o dia em que você percebe que elas eram a chave. E quando a chave sai, a porta não abre mais. Se você já passou por uma situação parecida, em que alguém tentou te apagar e depois precisou de você, me conta nos comentários como você lidou com isso. E se você gosta de histórias assim, com cabeça fria, consequência e lição de vida, aí sim vale acompanhar o canal. Aqui a gente não grita, a gente só aprende com calma a colocar limites,